Boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma vez uma live. E que Deus venha abençoar vocês em nome de Jesus. Vou estar aqui fazendo uma oração, pedindo a Deus que venha abençoar cada um de vocês. Que Deus venha abençoar essa live, que o Senhor venha falar no profundo dos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Deus tremendo e santo e poderoso, diante da Tua presença nos colocamos agora. Clamamos a Ti, ó Deus, pela proteção de cada vida que se encontra do outro lado agora neste momento, pela alegria, pela paz, pelo conchego do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, venha renovar as forças, Senhor. Vem dar sabedoria, vem dar graça, Senhor. Venha nos dar a Tua direção e a Tua proteção. Venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cada vida que se encontra agora nos ouvindo e nos assistindo. Em nome de Jesus Cristo, que Deus venha proteger e livrar do mal, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aqui estar meditando no Evangelho de João 20, 11. Evangelho de João 20, 11. Que diz assim: Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando que era o jardineiro, que lhe disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Aleluia. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos que viria o Senhor e que ele lhes dissera isso. Amém? Aqui nós podemos ver a amargura, o desespero e a aflição de Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Quem era esta mulher que estava ali chorando? Porque o corpo de Jesus não estava ali mais no túmulo. Ela estava desesperada porque ela amava Jesus. Essa Maria Madalena é aquela que foi pega em ato de adultério. É aquele monte de homem, aquele monte de pessoa queria matar ela apedrejada. Porque a lei do homem dizia que tinha que matar apedrejada. Mas a de Deus não. Então Jesus estava ali, agachado, sentado ante a areia da praia, escrevendo no chão com o dedo. E chega esse monte de homens, chegavam bastante homens, com aquela mulher, com Maria Madalena, e aquele monte de homem com pedras na mão para matar ela. Gente, essa palavra que Deus colocou no meu coração, viu? Orei bastante, sabe? Orei muito, pedi que Deus me revelasse essa palavra. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E Deus vai falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, através dessa palavra. E nós podemos ver que aqueles homens queriam matar aquela mulher. E eles chegaram até Jesus para ver se catavam alguma coisa da boca dele para acusar ele. Porque sempre tinha alguma pessoa querendo acusar Jesus. Para tirar a fé, a paz de Jesus, porque a fé ele tinha. Para tirar a paz, ele não dava sossego para Jesus. E ele chega para Jesus e fala: Senhor, mestre, nós pegamos essa mulher em ato de adultério.
E na lei de Moisés, manda que nós apedrejemos ela. Nós matamos ela apedrejada. E aquele homem, tanto de gente, com um monte de pedra na mão. E a palavra do Senhor fala que Jesus com a cabeça baixada estava e com a cabeça baixada ficou ali escrevendo com os dedos na areia. Aí Jesus levanta a sua cabeça e fala para aquela multidão, para aquele monte de gente que queria matar ela. Jesus fala para eles: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. A palavra do Senhor fala que aquele monte de gente começa a jogar as pedras fora. Um joga de cá, outro joga de lá e ia jogando com as pedras fora. Por quê? Porque todos tinham pecado. Todos estavam pecando diante de Deus e não era digno de julgar aquela mulher. Eles queriam matar ela de qualquer preço, a qualquer custo. Aí Jesus pega e eles pegam e jogaram a pedra e foram embora. Porque eles tinham pecado. Eles também pecavam. Então, tem às vezes pessoas que querem julgar, apedrejar a vida do outro, mas se olhar para dentro de si também tem pecado, tá pecando também. Foi o que aconteceu com essa mulher. E Jesus pega e olha para a mulher. Mulher, ninguém te condenou? Ela responde: não, Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus falou para ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Quer dizer, Jesus falou para ela: eu também não te condeno, também não te apedrejo, eu perdoo os teus pecados. Mas vai e não cometa o mesmo erro, conserta a tua vida, põe a tua vida diante de Deus no altar. E a palavra do Senhor fala que aquela mulher ouviu a palavra do Senhor Jesus e ela desceu pelo coração dela e ela mudou de vida. Ela se transformou. Ela parou de pecar, de prostituir, de adulterar, de destruir casamento ali. Ela parou. Porque ela foi pega em ato de adultério. E a palavra do Senhor que essa mulher mudou a partir daquele momento. Ela amava Jesus, ela passou a amar Jesus, ela conheceu a palavra de Deus através de Jesus ali. E aquela palavra desceu para o coração dela, ela mudou de vida, mudou o comportamento, mudou a trajetória da vida dela quando ela ouviu a palavra de Jesus. E isso tem que acontecer na nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nossa vida tem que mudar, ela tem que transformar. Você vê aquela mulher, ela tinha como prostituta. Ela tinha uma má reputação na cidade. Mas olha o que aconteceu com essa mulher. Ela se converteu, ela mudou o comportamento dela, ela mudou de vida. Olha o que acontece no Evangelho de João 20:11. Mas Maria estava chorando fora do sepulcro. Ela estava ali chorando fora do sepulcro, porque ela já tinha entrado ali dentro e já tinha visto que o corpo de Jesus não estava ali mais. E Jesus já tinha ressuscitado, aleluia. O corpo dele não estava ali mais porque ele já tinha ressuscitado. E ela foi ali ver o corpo dele, ver se ele estava lá. Mesmo depois de morto, ela queria ver o corpo dele porque ela amava ele. Ela amava Jesus. E quem ama Jesus vive o que é certo, o que é correto. Leva uma vida em santidade, de oração, de jejum, consagração, meditação na palavra. A vida transforma. Tanto a vida da mulher como do homem, ela transforma quando começa a ouvir a palavra de Deus. E guardar no seu coração. E deixar que ela venha libertar e transformar a vida. O que aconteceu com aquela mulher? Ela simplesmente ouviu a palavra que saiu da boca de Jesus. E essa palavra que eu estou pregando aqui, aleluia, é a palavra que sai da boca de Deus, apenas sou um instrumento. A vida dela mudou. E ela estava ali chorando por causa de Jesus. Pelo milagre qual ele já tinha concedido e feito na vida dela. Por quê? Porque ela abriu o coração, ela deu lugar para Deus trabalhar. E se a gente der lugar, Deus faz o milagre, Deus opera e faz o impossível. Mas se a gente não abrir o nosso coração, se nós endurecermos o nosso coração, não tem como Deus trabalhar na nossa vida. Nosso coração tem que ser maleável, moldado.
tem que ser moldado, tem que ser maleável por Deus. E quando nós amolecemos nosso coração e deixa Deus fazer a vontade dele na nossa vida, da forma dele, do jeito dele, nós não sofremos tanto. E muitas vezes, quando nós endurecemos nosso coração, nós começamos a padecer, a sofrer. Porque a gente, quando endurece o coração, Deus faz o jeito dele. E muitas vezes a forma que Deus trabalha quando o nosso coração está duro igual uma pedra, é chorando, é gemendo, é lamentando. Entendeu? Então, muitas pessoas que às vezes choram pelos que andam na casa e desesperado, por quê? Porque não está ouvindo a voz de Deus e não dá lugar para Deus trabalhar. Deus fala, a palavra de Deus entra daqui, a pessoa quer fazer o quê? Do jeito dela. E do jeito de Deus dá certo, e talvez do nosso jeito não dá certo. Deus é sábio. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. A palavra de Deus fala que a sabedoria de Deus não se compara, não se explica. De tão maravilhoso que Deus é. Aí nós podemos ver que, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde já era o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Ela viu 2 anjos. Um estava na cabeceira ali do túmulo, porque eles colocavam num lugar tipo uma cama de pedra, sabe? Cobria ele com pano branco, o corpo, e colocava aquela pedra grande, que era tipo a caverna. Não sei como ela conseguia abrir ali para entrar, mas ela entrava. Mas ela entrou lá e viu que ele não estava. E tinha um anjo, a cabeceira e os outros pés. E é os anjos que ficavam guardando ela, o corpo de Jesus ali. E os anjos falam para ela, olha o que os anjos falam para ela. E disseram-lhe, mulher, por que choras? E ela disse, por que levaram o meu Senhor? E não sei onde o puseram. Ela está perguntando, por que levaram o meu Senhor? Por que levaram o corpo de Jesus? Ela falando, eu não sei onde eles colocaram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Então ela se voltando para trás, ela viu Jesus em pé, mas ela não reconheceu Jesus ali na hora. É como se os olhos dela tivessem tapado. A mente tivesse tapada, ela não reconheceu Jesus aqui naquele momento. E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Tá vendo quando Jesus se comove? Quando nós choramos? Quando nós estamos em aperto, em angústia, aflição, Jesus ele se comove? Jesus falava para ela, não chora. Jesus estava o que ali? Consolando ela. Mal sabia que ela estava falando com Jesus e ela estava desesperada, chorando por causa dele. E ele estava ali falando com ela, ela não o reconheceu. Porque o corpo dele devia estar transformado, ele estava diferente, porque ele não era aquele mesmo. Ele mudou, ele tinha ressuscitado. Quem busca? Jesus perguntava para ela, quem que você está buscando? Quem que você está procurando? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste que eu levarei. Então ela achou ali que era o jardineiro. Então a forma e o rosto de Jesus estava diferente. Ou Jesus não permitiu que ela o reconhecesse, ou então o formato, a forma de Jesus, porque ele estava com o corpo de glória. O corpo dele estava transformado. Ele não estava com aquele corpo que ia ficar na terra mais, ele já ia subir ali para o céu. Então ele estava num corpo transformado. É esse corpo que Deus vai dar para nós quando nós vamos morar no céu. Um corpo de glória. Nós vamos ser diferentes. Nós vamos lá no céu não vamos ficar igual aqui com esse corpo. Nosso corpo vai ser transformado. Ali o corpo de Jesus estava diferente, portanto ela não o reconheceu. E disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse, Rabone, que quer dizer mestre. Podemos perceber que sempre as pessoas chamavam ele de mestre. Reverência, obediência, temor.
e o homem sábio. A sabedoria de Jesus não se compara. Não me detenhas, porque ainda não subiu meu Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Podemos dizer que benção? Jesus fala para Maria Madalena e contar para os discípulos que ele estava vivo e que, e subo para o meu Pai. Quer dizer, ele ia subir para o céu. Já estava na hora dele subir. Mas antes dele subir, ele apareceu para os seus discípulos. Quer dizer, foi lá despedir, porque os discípulos também amavam ele. Menos Judas, que não estava ali. Aquele que o havia traído. Somente Judas não estava ali. E nem Tomé, aquele que duvida. E a palavra do Senhor fala que e foi e anunciou aos seus discípulos que viram o Senhor, que lhe disse, e que ele falava isso para eles. Mas nós podemos ver aqui que, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha o que Jesus está declarando ali para Maria. Está falando que meu Pai é vosso Pai. Jesus está falando que Deus, que era o Pai dele, era nosso Pai. E que Deus, que era o Deus dele, era também o nosso Deus. Que benção. Olha para ver que benção. Jesus deu uma explicação para ela, bem clara ali para ela. Se nós estamos servindo a Deus em retidão, conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus, o qual Ele quer que nós servimos, nós somos irmãos de Jesus. E Deus é o nosso Pai. E aí ele fala, Maria foi e anunciou aos seus discípulos que viram que o Senhor, e ele lhes disse isto. Mas chegado já à tarde, a terceira daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado depois que Jesus se pôs no meio deles. Então os discípulos estavam todos reunidos ali dentro de uma casa, assustados e com medo dos judeus. Com medo de quê? De eles matar eles também, porque eles andavam com Jesus. E ele, se aproximando deles, disse, paz seja convosco. E dizendo isto, maravilhou-lhes as suas mãos e mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então ele se aproximou deles e mostrou as mãos furadas e o lado que foi ferido ali com a espada, que jorrou a última gota de sangue. Então nós podemos ver o privilégio que Jesus deu para aquela mulher. Aquela mulher que ninguém dava nada por ela, uma mulher que todos queriam matar ela. Jesus ali já começou a usar daquela mulher. Ela foi levar as boas novas para os discípulos. E Deus, da mesma forma, quer nos usar para levar as boas novas, a palavra de salvação, de libertação, de cura. Ele usou ela ali. Aquela mulher que ninguém queria nem ver ela perto deles. Que ela era rejeitada. Ela era humilhada e desprezada pela vida qual ela levava. Mas o diabo sim o colocou nessa vida. Porque a palavra de Deus fala que ele veio roubar, matar e destruir. Não foi Deus que colocou ela naquela vida, na situação qual ela estava. Mas um diabo, ele armou um laço para ela e ela caiu. Ele arma laço, ele arma cilada. Ele projeta os seus planos malignos, os seus intentos malignos para destruir a vida das pessoas. É isso que ele sabe fazer, é destruir, é matar. A palavra de Deus fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele entra dentro da casa, ele destrói a vida dos filhos, das filhas, das famílias. Mas Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Deus, ele muda o quadro da história quando nós clamamos a ele, quando nós nos rendemos aos seus pés.
Aqui nós podemos ver que ela foi liberta. Para Deus mostrar que Ele não faz acepção de pessoas. Às vezes as pessoas julgam a outra pessoa pelo passado, pelo fato acontecido lá atrás. Mas não vê que Deus mudou, que Deus transforma, que Deus liberta. E isso era o que acontecia com a vida daquela mulher. Jesus não olhou para o passado dela mais, depois que ela aceitou Ele como Salvador da sua alma. Quando Ele falou para ela, vai, não peques mais. Quando Ele mandou ela ir lá e anunciar para os seus discípulos, Jesus não olhou para o passado dela, para o pecado dela, para as falhas dela, para os defeitos que ela tinha dela, o qual ela praticava, o qual ela fazia. Não, Jesus não olhou para isso mais. A palavra de Deus fala que quando nós nos consertamos diante de Deus, pedimos perdão de nossos pecados, a palavra de Deus fala que dos nossos pecados, Deus, o Senhor, Ele nem lembra mais. Então Jesus ali não estava lembrando mais dos pecados de Maria Madalena. Mas tem gente que sempre está pronta ali para acusar, apontar, caluniar, difamar, julgar, apedrejar. Porque a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, tudo se faz novo. Então ela ali se tornou uma nova criatura. Aquela vida de pecado dela ficou para trás. Jesus lançou no lago do esquecimento, não lembrava dela mais. O que Jesus estava fazendo ali com aquela mulher? Usando ela para ministrar a palavra, para levar o evangelho, para anunciar que ele estava vivo, que ele não estava mais morto, que ele tinha ressuscitado e que ele ia voltar para o céu. Aquela palavra, olha para vocês verem a diferença do antes e do depois daquele que se rende aos pés do Senhor, que abre o seu coração para Deus. Aquela que era discriminada, que era maltratada, aquela que eles queriam matar ela. Jesus transformou a vida daquela mulher, por quê? Porque ela quis. Jesus fala, não pegues mais. Se ela tivesse continuado naquela prática de pecado, naquela vida a qual ela estava levando, Jesus não ia. Você acha que Jesus ia mandar ela ir enviar palavras dos discípulos? Não. Não ia. Jesus deu uma chance para ela. Deu uma chance, uma última oportunidade para ela. Ela abraçou aquela oportunidade que Jesus deu para ela. Ela abraçou aquela última chance que Jesus deu para ela. Porque ela ia morrer. E Jesus deu uma chance, mais uma oportunidade para ela. E ela agarrou aquela oportunidade que Jesus deu para ela. Ela abraçou. E nós temos que abraçar as oportunidades que Jesus dá para nós. Jesus está sempre dando uma oportunidade para nós mudar de vida, para nós nos concentrar nas coisas de Deus e ser uma nova mulher, um novo homem, uma nova criatura. Deus está sempre dando chances para nós e novas oportunidades. Mas as pessoas às vezes não querem aceitar, não quer andar no caminho certo, no caminho correto. E quer fazer as coisas segundo o propósito do seu coração, quer fazer do seu jeito. E não quer fazer do jeito de Deus. Às vezes quer procurar um atalho, um jeito mais fácil. Com Deus as coisas não são fáceis, as coisas são difíceis. Não são fáceis. Porque não é de qualquer maneira, de qualquer forma que nós vamos herdar o reino do céu, que nós vamos entrar no céu. É porque o reino do céu, a palavra de Deus fala que o reino do céu é tomada à força. Porque o diabo não quer perder ninguém para o inferno. Ele já está lá, ele é de lá. Ele já está lá e quer levar todos junto com ele. Ele quer levar. E ali arma plana, ele estratégia, armadilha, cilada, emboscada para as pessoas cair. Para destruir a vida das pessoas, tirar a vida. Ainda que a pessoa às vezes tem uma promessa de Deus na vida dela, mas se a pessoa não colocar na posição, não tem como Deus fazer. Moisés tinha uma promessa. Moisés era um homem que estava ali caminhando para o deserto, em meio ao deserto, aquele sol escaldante, para ir rumo ao quê? A terra prometida, a qual o Senhor falou para ele, que ele ia caminhar, levar aquele povo
para uma terra que mana leite e mel. Mas, num dado momento, Deus fala com ele. Eu já sempre trazia essa passagem, mas o Espírito Santo está mandando de novo. Deus fala com ele. Aquele povo está deixando ele irritado. Aquele povo está deixando ele com a cabeça quente, está deixando ele nervoso. Tava, porque às vezes uma hora faltava água, outra hora faltava o quê? O alimento. Uma hora faltava uma coisa, outra hora faltava outra. E aquele povo ia para cima de Moisés e ficava falando na cabeça de Moisés, deixa Moisés doido. Sabe? Deixou ele irado. E o que acontece? Ele vai até Deus, ele foi até Deus irado, brabo, com água no coração, com ódio. Geralmente vai ver que ele estava com mágoa no coração daquele povo que não dá sossego para ele. Aquele povo vivia tirando a paz dele toda hora. E ele fala para Deus, Senhor, o que eu vou fazer aqui com esse povo? Não me deixa em paz, não me dá sossego. Porque está com sede, está com sede, quer água, onde que eu vou tirar água? Nós estamos no deserto, nós podemos ver que em deserto só tem areia, é aquele sol escaldante. E quando chega a hora da noite, é aquele frio insuportável, de congelar. Mas a palavra do Senhor fala que Deus manda ele, pergunta para ele, Moisés, o que você tem na tua mão, Moisés? Ah, eu tenho um cajado aqui na minha mão, um pedaço de pau, né? Aí o Senhor falou para ele, toca nessa rocha aí, que vai jorrar água. Mas Moisés está virado. Moisés estava soberbecido. Moisés, ele não quis ouvir a voz de Deus. Ele não fez do jeito que Deus mandou, mas fez do jeito dele. Quando nós não fazemos as coisas do jeito de Deus e queremos fazer do nosso jeito, dá errado. Não dá certo, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. A palavra de Deus fala que ele bateu na rocha, onde que era para ele colocar apenas a vara e tocar, relar. A água saiu, matou a sede do povo, mas ele perdeu a bênção. A bênção sonhada, esperada, terra que mana leite e mel. Perdeu a bênção. Por causa de quê? De desobediência. E tem gente que chora pelos cantos da casa e não entende o que está acontecendo. Perde a bênção. O desígnio de Deus para a vida de Moisés era atravessar o deserto e entrar na terra prometida, que é aquele povo que ele estava conduzindo. Mas Deus permitiu que ele visse a terra prometida. Mas Deus falou para ele, lá você não vai entrar. Lá você não vai entrar. Porque ele desobedeceu a Deus. E muitas vezes a bênção não chega na nossa vida, na nossa casa. Não é culpa de Deus, não é falha de Deus, é falha nossa. Porque desobedecemos a Deus. A palavra de Deus fala, é sim ou não. Ou é ou não é, obedece. Obedecer é melhor que sacrificar. Saul perdeu o reino por quê? Porque desobedeceu a Deus. Quis fazer do jeito dele. Em vez dele descomplicar, ele complicou a vida dele. Ele perdeu a bênção. Perdeu o trono, perdeu o reinado. Perdeu ali o lugar de honra que Deus tinha dado para ele, de destaque. Perdeu, e tem gente que perde. Por mínimas coisas, perde. Por causa de que não obedece a Deus. Não guarda os mandamentos de Deus, não obedece. E depois chora fel. A palavra de Deus fala que ele chorou amargamente, lágrimas de fel. Mas Deus não deu uma segunda chance para ele. Ele perdeu a bênção e a oportunidade de entrar lá. Aí é a hora que Deus lhe pega e levanta Josué para ficar no lugar dele. Ali ele morre. E Deus levanta Josué. Então, por causa da desobediência dele, ele perdeu a bênção. Mas quando nós obedecemos a Deus, guardamos seus mandamentos, dando ouvido e crédito à palavra, à mensagem da palavra dele, nós só temos a ganhar. Ainda que seja difícil.
Ainda que seja uma palavra dura, uma palavra de cajado, uma palavra de conserto. Se nós temer a Deus, nós vamos guardar, nós vamos obedecer. Maria Madalena, ela temeu naquela hora. Ela abraçou a última oportunidade que ela teve. Se ela se tornasse naquela vida de novo, Jesus falou para ela, vai, não peques mais, vai, não torna no mesmo erro, conserta a tua vida diante de Deus, muda a trajetória da tua vida, muda. E quando nós mudamos, a bênção vem. Ela mudou. Jesus começou a usar daquela mulher para levar a palavra, para pegar a palavra de Deus. Por quê? Porque ela mudou. Ela houve um comportamento diferente. O comportamento de Maria Madalena era diferente. Ela estava chorando ali por causa de Jesus. Estava sentindo a falta de Jesus. Por quê? Porque Jesus sempre estava ali com ela. Ela estava sempre presente com Jesus. Mas nesse dia, Jesus estava morto e ela estava inconsolável. Nada alegrava o coração daquela mulher. Nada. E talvez você chore pelos cantos da casa e não entende o sofrimento que você está. Clama Jesus, atrai Jesus para perto de você. Atrai Jesus para dentro da sua casa. Para dentro da tua família. Atrai Jesus. Faça como Maria Madalena. Ela agarrou Jesus, pegou a oportunidade que Jesus deu para ela e não soltou mais. Jesus morreu, ela ficou ali chorando. De como que essa mulher se entregou para Jesus. Quem viu antes e viu depois, olha que transformação, que bênção. Jesus transformou a vida da Maria Madalena e quer transformar a tua vida também. Essa vida de choro, de derrota, de fracasso, Deus quer transformar ela em vida de vitória, de paz, de alegria. Porque Deus, ele muda o quadro da nossa história. Basta nós querermos e agradar a Deus. Começa a fazer de tudo para agradar a Deus. Imagina a alegria que Jesus ficou, sabendo que aquela Maria Madalena, que antes dava trabalho para ele, estava fazendo tudo errado lá atrás, hoje estava ali uma benção. Jesus fez o milagre. Estava ali, chorando por causa dele. Dando valor ao Senhor Jesus, honrando ao Senhor por tudo aquilo que ele tinha feito na vida dela. Ela estava dando honras e glórias ao nome do Senhor. Por que ela estava ali chorando? Porque ele transformou a vida dela. Aquela mulher, ela era excluída da sociedade. De quem era excluída? Olha o que Jesus fez, uma missionária, uma pregadora da palavra. Jesus mandou que ela fosse anunciar que ele tinha ressuscitado. Olha para vocês verem como que Deus faz, ele transforma a vida da pessoa. Ele faz o impossível acontecer. Aquilo que não era, que não é, ele faz ser. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. O poder do Senhor Deus e Pai não se compara. Nós não podemos comparar de tão grande, tremendo e maravilhoso que Deus é para conosco. Deus, ele é muito bom. Nós é que somos falhos. Nós é que entristecemos Deus, o coração de Deus. Naquela mulher, ela ficou numa alegria imensa quando ela viu que o mestre estava ali. Você vê que Jesus apareceu para ela primeiro. Olha a honra que Jesus deu para aquela mulher, que era excluída. Quer dizer que Jesus, ele ama o pecador. Quando Jesus falou para ela, vai, não peques mais. Quer dizer que Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ele nos ama, mas não pode, ele não ama as práticas erradas que nós fazemos. Quando falhamos diante de Deus, nós pecamos. E Deus se afasta de nós. Porque Deus não opera onde que tem pecado. A única coisa que afasta nós de Deus é o pecado. É a palavra de Deus que fala lá no profeta Isaías. Se não me engano, 59, 54, coisa assim. A única coisa que pode afastar nós de Deus é o pecado. Só isso.
Mas Deus mudou o quadro daquela mulher, porque ela consertou. Largou daquela vida pecaminosa que ela estava vivendo, de prostituição. Ela largou. Seja qual for a área da tua vida, que tem algo difícil para você abandonar aí, pede graça para Jesus. Pede sabedoria. Penso eu que no começo da vida daquela mulher não foi fácil. Imagino eu aqui que não foi da noite pro dia que a vida dela mudou. Mas foi constante oração, constante perseverança. Então, ela levou uma vida de perseverança, de constante. Focou. Ela teve um foco, uma meta. Entendeu? Colocou Jesus em quê? Em primeiro lugar. Largou tudo os afazeres dela em casa e foi lá chorar nos pés do Senhor. É isso que Deus quer de mim e quer de você. Ela largou os afazeres dela, tudo lá e foi. Cuidar da obra do Senhor. Foi levar o Evangelho. Anunciar que Ele estava vivo, aquele que estava morto ressuscitou. E muita coisa às vezes morre no nosso coração, no meio da caminhada, nosso sonho, nosso projeto. Mas Jesus está aqui para ressuscitar teus sonhos, te dar alegria para o teu coração, acrescentar fé, acrescentar paz. As lutas, os problemas do nosso cotidiano, da nossa vida, nos abalam a nossa fé. Muitas vezes nós perdemos a força de tão grande a investida contra a nossa vida, dos inimigos nossos. Às vezes é espiritual, você não vê, mas você sente que o mal está ali te atrapalhando, que o mal está ali te oprimindo. Mas começa agora nessa noite, em nome de Jesus, clamar a Ele. Pedir que Ele venha entrar dentro do teu quarto, da tua sala, da tua cozinha, que Ele venha limpar a sua casa e tirar todo o mal, Senhor. Todo o mal intento ali do inimigo. Peça agora para Deus entrar dentro do teu lar e morar com você. Convida Ele. É o nosso convidado de honra. Quem não decepciona, quem não mente, quem não engana. Ela teve esse privilégio de ver Ele face a face, nós não tivemos. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Então, se Deus deu algo para você, cuida, zela. Não perde essa chance que Deus vai te dar de ter paz e ser feliz. Não perde essa chance que Deus te deu para você cuidar da obra dele, fazer com amor, com carinho, com dedicação. Não perde essa oportunidade. Porque aquela oportunidade que nós perdemos hoje, amanhã ela não volta mais. Ela não volta. Se nós não abraçar ela, nós perdemos a benção. Mas agradece a Deus nessa noite pelo que já tem feito na tua vida e vai fazer muito mais. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano. Ele é digno de adoração, de honra, de glória e de todo louvor. Só o Senhor é Deus, é santo e é poderoso para nos abençoar. Eu vou cantar um pedacinho aqui do louvor que Deus colocou no meu coração, só o coro. Sabe? É porque eu não lembro direito a letra por inteiro, faz muito tempo. Essa foi na época que eu me converti, que a gente cantava esse louvor na igreja. Uma cidade cantava. O coro dele é assim. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Amém? Quem tem Jesus no coração é feliz. Aonde Jesus mora não tem tristeza. Se Jesus entra no teu coração, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa privilegiada. É feliz quem tem Jesus no coração. E aonde Jesus mora não tem tristeza, não tem dor. Ela não fica, ela não prevalece, ela pode até vir, mas ela bate em retirada. Porque a presença de Deus, ela está ali, não
Não tem lugar, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para ódio, para rancor, para mágoa, não tem. Se Jesus estiver aí, não tem espaço para nada de ruim, só para coisa boa. Amém? Vou estar aqui agradecendo a Deus e a vocês aí que estão nos ouvindo, amém? Dona Elisângela, Deus te abençoe, Elisângela, em nome de Jesus. Continua nessa tua fé, que Deus vai te honrar, irmã, em nome de Jesus. Deus tremendo e santo e poderoso, eu te dou graças por estar mais uma vez aqui, Senhor, transmitindo a tua palavra, Senhor. Te dou graças por tudo, Senhor, por Senhor ter nos concedido, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que tudo venha acontecer no teu tempo, que toda a honra e glória pertence a ti. Que toda a revolta, todo o nervosismo caia por terra, Pai. Lava os corações com o teu sangue, Pai. Lava a mente com o teu sangue. Manifesta, Deus, o teu poder, a tua glória. O milagre do Senhor, a glória do Senhor seja manifestada agora em cada lar. Vai varrendo essas casas com fogo. Vai queimando toda a obra das trevas, todo trabalho contrário, Senhor, da madrugada. Toda a fúria, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda agora. Que o Senhor venha manifestar, Senhor, o teu poder, a glória, a graça e a presença do teu Espírito Santo. Venha varrer essa casa com fogo, venha transformar, venha libertar essas vidas, Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor seja sobre a vida, a paz e a alegria, a prosperidade. Eu te peço agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar encerrando essa live aqui hoje. Mas se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, no domingo nós estamos aqui fazendo outra. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe.